Senhoras e senhores, meu boa noite. Quero aqui deixar nossos cumprimentos a todos que acompanham essa sessão ordinária da Câmara, fechando aí o ano legislativo, como também o mandato legislativo 2013 e 2016. Nós temos essa sessão e mais duas sessões, temos diversos projetos de leis chegando ainda a essa casa, faltando apenas duas sessões ordinárias. E aí nós estaremos apresentando algumas informações, algumas análises dos projetos que estão sendo encaminhados, como também aqueles que estão nas comissões. Então, deixo esse cumprimento a todos que acompanham através da Rádio Guaíra, da internet, público aqui presente, e também cumprimentar os senhores pares que estão nessa sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaíra. Primeiramente, como não fiz uso da palavra na última sessão ordinária, e nesse mês nós tivemos o aniversário de Guaíra, 65 anos da emancipação política administrativa de Guaíra, eu quero deixar um cumprimento, mesmo que posterior à data, a todo cidadão, a todos aqueles que compõem esse município, como também aqueles que colaboraram para a nossa emancipação política, ex-prefeitos, ex-vereadores que passaram e aqueles que tiveram nos sindicatos patronais, os trabalhadores, as entidades de classe, associações de moradores rurais e urbanas, e assim também aqueles pioneiros que aqui chegaram e contribuíram para o desenvolvimento e o crescimento desse município. Não poderia deixar de passar esse mês sem fazer essas considerações da passagem de aniversário do nosso município. Já na sequência, nós entramos nos trabalhos que nós trouxemos para essa sessão. Nesse sentido, os senhores vereadores receberam, e a comunidade, alguns já estão sabendo, mas eu gostaria de tornar mais público ainda a informação, que amanhã, dia 29 de novembro, terça-feira, às 18 horas, será inaugurado ou entregue à nossa população a solenidade de entrega do Hospital Beneficente Assis Guaíra. Então, amanhã, às 18 horas, no antigo Hospital Santa Rita, ali na rua Comandante Moraes Rego, número 130, será entregue às instalações. E aqui, acredito eu, os membros da Comissão de Saúde e Assistência, nós poderíamos, apesar que já estamos entrando no mês de novembro, final de mandato, mas convidar aqui, senhores vereadores, a associação, os membros, o presidente, os demais, para a gente ver como que foi todo esse período de constituição desse hospital beneficente. Questão de estrutura, contratação de material humano, os recursos financeiros oriundos do executivo, da iniciativa privada, para que a gente possa fazer uma análise política da formação e constituição desse hospital beneficente, que a proposta é atender 60% SUS, 40% a iniciativa privada. Então, acho que a entrega amanhã, acredito eu, que será mais das instalações, mas não sei, e gostaria aí, nesse sentido, de estar provocando uma reunião via Comissão de Saúde, para que a gente pudesse conhecer um pouco mais daquilo que será entregue e aquilo que será prestado de serviço à população, principalmente naqueles encaminhamentos via SUS, que é uma responsabilidade nossa na função pública, estarmos acompanhando e fiscalizando aquilo. Além de que recursos públicos do nosso município foram destinados, como também recursos públicos federais via Justiça Federal, superior a R$500 mil, foram destinados para a compra de equipamentos. Fica a sugestão para os membros da Comissão de Saúde, eu sou um parceiro, caso haja esse interesse coletivo. Não adianta só o vereador Almir ter esse interesse, para que a gente possa estar analisando a questão do hospital. Então, fique aí, amanhã será entregue, então, à nossa comunidade, o Hospital Beneficente Assis Guaíra. Deixo meus cumprimentos e parabenizo a diretoria, através do Garomildo Silveira Barreto, que é o presidente, e todos aqueles que colaboraram, que fizeram as suas doações. Podemos aqui deixar também de lembrar do prefeito Fabiano, que deu todas as condições e foi o mentor
dessa iniciativa, porque senão hoje provavelmente nós estaríamos ainda sem um hospital, após quase 8 meses do fechamento do Hospital São Paulo. Outra informação que trago aos senhores vereadores, alguns devem ter recebido, conforme alguns anos anteriores de praxe dessa administração municipal, o 13º salário será acreditado no dia 30, quarta-feira próxima, junto com o salário referente ao mês de novembro. Segundo as informações repassadas pela Secretaria de Fazenda, o montante financeiro que estará sendo creditado, e isso reflete diretamente no nosso comércio, será de R$ 4.300.000 entre salário e 13º. E aí tem um valor que eu quero passar para os senhores, que é os encargos de todas as atribuições da folha de pagamento do nosso município. R$ 1.035.000 só dos encargos baseados no salário mais 13º. Ou seja, são R$ 5.335.000 de recursos que estão sendo. E aí a gente tem uma análise, se o montante novembro, dezembro do 13º é de R$ 4.300.000, a folha de pagamento, então, do nosso município chega à casa de R$ 2.150.000 mensal de folha de pagamento. Então, aí os senhores servidores, dia 30, estarão recebendo aí. Vou deixar um assunto aqui para as considerações pessoais. E aqui falar de que nos projetos que nós temos aí lido hoje, senhores vereadores e público que nos acompanha, é com grande satisfação que nós fizemos o protocolo na semana passada e foi lido hoje, através da comissão que nós compomos na presidência, na parte que cabe aos senhores vereadores, através do vereador Almir Bueno como presidente, o vereador Valberto Paixão da Silva, Miriam Tereste, Sandro Sabino Borges e Franciele Denegão, a comissão de revisão do nosso regimento interno. E aí a comissão de apoio dos servidores que fizeram o trabalho, que realmente fizeram um trabalho intenso, de qualidade. O Ricardo Borges, o Sérgio Bério, o doutor Israel, a doutora Maiara e a Andréia, são a equipe de apoio. Então, essas duas comissões que trabalharam, segundo as informações colhidas, desde o ano passado no diálogo e nesse ano intensivamente na questão da elaboração das reuniões. Então, foram realizadas 73 reuniões, sendo 14 delas com a comissão composta pelas duas, interna dos servidores quanto dos vereadores. E aí, passo uma informação. Sabe quando foi a última revisão do nosso regimento interno? 1992. São 24 anos sem o regimento interno dessa casa, sem ser revisado por completo. Existiam algumas emendas, conforme o interesse individual de algum vereador ou de alguma bancada. E após 24 anos, tenho aqui a grata satisfação, em nome das duas comissões, em dizer que nós fizemos a leitura da mensagem e nós agora iremos debater na comissão responsável e acredito eu que no mês de dezembro, apesar do período curto, nós estaremos debatendo aqui no plenário. Cabe ainda as emendas via comissão, via bancada, como também comissões internas. E as mudanças que serão feitas nessa revisão completa, queria destacar algumas que nós estamos propondo como membros da comissão. Primeiro será a obrigatoriedade do protocolo antecipado das matérias que vão em pauta na sessão. Até a presente data, deve-se fazer o protocolo até às 17 horas da sexta-feira, tanto os vereadores quanto o executivo. A partir de aprovação, se não tiver mudança, será na quinta-feira até às 15 horas. E com isso, senhoras, terá a próxima gestão administrativa a obrigação da publicação prévia da pauta para a sessão ordinária um dia antes da sessão. Ou seja, na sexta-feira, a partir das 17 horas, todos terão o direito de ter a pauta que será apresentado na sessão na próxima segunda-feira. E não poderá ocorrer mais alterações conforme os interesses da mesa diretiva ou de outros interesses do Executivo ou do Poder Legislativo, que eu vejo como um grande avanço. A interferência que existe entre poderes ou entre lideranças que administram essa casa. Um minuto, senhor presidente.
Nós estaremos regulamentando também a justificativa de faltas das sessões. A votação será obrigatória nominal para a eleição dos membros da mesa, não será mais por voto secreto ou por decisão da presidência, senhor Oswaldino. O voto da mesa diretiva da Câmara será nominal, chamando os senhores vereadores a partir desse 1º de janeiro de 2007, se assim for aprovado. A alteração da presidência da Casa como da mesa diretiva, nós estamos propondo para 2 anos o mandato da nova mesa diretiva e não mais de 1 ano. A ordem do uso da palavra no grande expediente será por ordem alfabética e rotativa, uma outra cobrança de muitos anos de várias bancadas que por aqui passaram. Reformulação das comissões por completa, regulamentação do tempo do uso da palavra, entre outras mudanças que o tempo já não me compõe, mas nós vamos voltar aqui nas explicações pessoais para fazer uma continuação daquilo que foi apresentado, então, da reformulação completa do nosso regimento. Quero rapidamente passar aqueles que acompanham essa sessão sobre aquilo que nós estamos aprovando hoje em primeira votação, e na semana que vem deve vir em segunda votação. Nós estamos aprovando o orçamento municipal para 2017. Nós estamos aprovando aquilo que o município estima arrecadar em recursos financeiros para suprir todas as necessidades de todas as secretarias municipais. Nós tivemos a audiência pública do Executivo, tivemos a audiência pública da Câmara. Eu participei do Executivo Municipal e fiz algumas leituras internas. O montante das leis que nós estamos aprovando, são 2 leis, porque altera também a lei de diretrizes, e daí a essa lei que nós estamos agora, já aprovamos primeiramente, foi alterando a lei de diretrizes, e agora nós estamos aprovando a lei orçamentária. O que eu gostaria de passar para aqueles que nos acompanham, para que se aproxime um pouco mais das atribuições do cidadão quanto à fiscalização dos recursos públicos. O nosso orçamento de 2016 é na casa de 83 a 85 milhões de reais. O nosso orçamento 2017 se estima arrecadar, porque é uma previsão, 104.440.000 reais. Com esse valor dos 104 milhões, o prefeito que vai assumir, e assim a sua equipe, e assim o Poder Legislativo, terá que administrar o nosso município. É um montante muito pequeno. Nosso município não tem arrecadado recursos suficientes para todas as suas necessidades que se fazem, principalmente no campo da indústria e comércio, que nós não temos indústrias no nosso município, nem comércios de volume. E aí eu vejo aqui os valores que vão ser destinados, eu quero destacar, para a Secretaria de Educação, o maior recurso, 30 milhões, até porque nós temos a faixa de porcentagem que é obrigatório para a educação. 30 milhões é a secretaria que mais vai ter recurso. A segunda será a da saúde, 21.997.000. E aí são esses pontos de destaque. A Câmara Municipal nossa terá um orçamento por lei obrigatória do 10º de 3.200.000 reais. Será maior do que muitas e muitas secretarias. Lógico que nós não. Quem estiver aqui não vai consumir todo esse valor, vai consumir 2.100.000, vai sobrar 800 a 1 milhão de reais, que é devolvido e o próximo prefeito gasta onde quiser. E aí eu volto naquela questão de aumentar a nossa arrecadação, que é onde está a nossa arrecadação hoje, além dos royalties, na agricultura. Na agricultura, o orçamento estimado para o ano que vem é de 5.300.000 reais. E a nossa agricultura, ela nos traz mais de 50% do nosso recurso que vem. E aí a indústria e comércio que nós teríamos que fomentar, senhores vereadores, buscar alternativas. Eu sei que não tem de onde buscar mais recursos para suprir as demandas da secretaria, mas sabe quanto é o recurso da indústria e comércio, que vem os retornos do ICMS, do IPI e assim as outras iniciativas? 587 mil reais é o orçamento para 12 meses da Secretaria de Indústria e Comércio. Maremar vai pagar os aluguéis de algumas fábricas de confecções moda bebê e outras de bolsa que ainda estão no nosso município. Então, o que eu vejo, que eu posso ser uma administração, tem que buscar um caminho novo para a arrecadação de recursos públicos
para poder suprir as necessidades da Secretaria de Indústria e Comércio e dar uma condição melhor de fomentar um pouco mais a nossa indústria e o nosso comércio aqui. Então, eu quero trazer algumas coisas aqui rapidamente para análise daqueles que acompanham esta sessão, como também os senhores vereadores, da minha concepção, entre outras situações que nós poderíamos estar dialogando aqui sobre o orçamento do nosso município. Seria isso. Nós retornamos, então, para dar sequência no grande expediente. Nós estávamos falando, então, que hoje foi lido a mensagem onde a comissão, composta pelos vereadores já lido, pela equipe técnica dessa casa, está apresentando a esse plenário o nosso novo regimento interno após 24 anos no aguardo dessa casa. Já em 2009 a 2012 nós tínhamos interesse, não conseguimos efetivamente, porque nos dedicamos à construção e à restauração dessa nova estrutura que deixamos, e agora nós deixamos mais essa contribuição. Quando eu digo nós, o coletivo, mais essa contribuição que é a revisão do nosso regimento interno. São inúmeras páginas que compõem, eu fiz uma leitura aqui rápida de algumas pautas que nós estamos pleiteando de modificações atuais, mas existem mais de 50 modificações no conjunto todo da revisão do regimento interno. Todos os senhores vereadores receberam já há 15 dias, via e-mail, a minuta do projeto. Fizemos 2 reuniões e convocamos e convidamos os senhores vereadores para estarem também apresentando algumas pautas, algumas reivindicações, como também analisando aquilo que nós seguimos e estaríamos a apresentar. Então, por parte dessa comissão, eu acredito que nós cumprimos, junto com os demais membros, um dever cívico da função pública, que é colaborar no poder, no coletivo por onde passamos. Cabe agora os mandatos futuros que virão fazer a revisão da Lei Orgânica Municipal, que também é antiga, totalmente defasada e precisa urgentemente ser revista. Então, aí, os senhores vereadores agora têm a oportunidade, acredito eu, que até dia 20 de dezembro nós teremos que aprovar a revisão completa desse regimento interno. Então, é um grande avanço que nós deixamos a esse Poder Legislativo. Nesse mesmo aspecto da questão dos projetos de leis que nós temos para apreciar, como já foi convocada aqui a sessão extraordinária, então a AROA e a mudança da lei de diretrizes vai ficar praticamente que aprovada. E aí nós temos os projetos que foram lidos na última sessão, e alguns projetos que são polêmicos, e aí eu vejo que o tempo que nós temos aqui, de menos de 30 dias, porque por mais que se convoque sessão extraordinária, dia 27, 28, 29, até 30 de dezembro, nós temos projetos aqui que seriam necessários reuniões técnicas mais amplas, tanto com o Executivo Municipal, quanto também com os setores envolvidos. Por exemplo, uma que nós temos aqui para ser aprovada, que é a mensagem 23 que chegou, e a mensagem 22. Simplesmente o nosso município está chamando a responsabilidade, junto com o consórcio do Coripa, que é os municípios aqui da região do Noroeste, a responsabilidade para a questão da fiscalização e licença ambiental. E há muito interesse nesse sentido, tanto de comerciantes, alguns setores de pequenas indústrias, quanto de agricultores, junto com o Coripa. E qual que é a estrutura que esse órgão terá para fiscalizar o meio ambiente, nos resíduos sólidos ou não? E aí nós temos um projeto com um catatal de coisas técnicas, sem as devidas necessidades, nós temos que fazer a aprovação ou não desse projeto. É um dos projetos que eu me coloco aqui na análise. E aí nós temos também o projeto que eu sou a favor da criação e trazer o bombeiro militarizado para Guaíra. Agora, nós temos uma outra questão, que é a questão da taxa que está solicitando. Qual a forma que será apresentada ao nosso município? Nós solicitamos já há 60 dias para o Executivo que fizesse uma audiência pública que pudesse relatar ao cidadão. Não estou dizendo que eu seja contra ou a favor. O que eu preciso e vejo é que nós temos que
debater isso e tornar isso algo mais plausível de diálogo com a nossa comunidade e com os poderes constituídos. Trazer o bombeiro militarizado é necessário, é importante, o nosso município precisa. É uma reivindicação, como já relatei aqui, desde 2011 nós estamos trabalhando. A criação do fundo é necessário, mas agora a questão da taxa, que é uma questão que nós temos que analisar com um pouco mais de condição. Nós temos que fazer uma reunião com a equipe técnica do Executivo, como que foi feita toda a elaboração dessa planilha que está sendo apresentada. Mais um minuto. Nós temos que dialogar com a associação comercial, nós temos que dialogar com os sindicatos, nós temos que dialogar com os envolvidos diretamente com as associações de defesa do consumidor. Não que eu seja contra ou a favor, mas o que eu estou cansado é de pagar um preço alto por falta de diálogo de terceiros, que o peso do ombro vem em cima de nós aqui, e de poucos de nós, porque alguns saem pela lateral. Então eu digo isso para que fique um alerta a esse poder legislativo e ao cidadão que está nos ouvindo lá na casa. E aí nós temos outros projetos ainda aqui, que foi encaminhado, que é a questão dos táxis, que também precisa de várias reuniões técnicas para que seja debatido a questão dos táxis, né? Está aqui a redação: dispõe sobre o transporte individual de passageiros em veículos automotores e utilitários de aluguel, denominados de táxi